Estamos de volta para mais uma aula desta nossa Escola Bíblica, a aula final desta semana. E como tínhamos prometido, hoje vamos finalizar o assunto que nos tem trazido ao longo das últimas aulas sobre Apocalipse 14. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco o pastor, mais uma vez, pastor Rui Bastos, por estar connosco. É um prazer estar também na sua companhia. Bem-vindo. Daniel, muito obrigado também. Vamos partilhar então o sumário de hoje. O que é que nos trouxe para a introdução da aula de hoje? A ideia hoje é um pouquinho mais filosófica, mas já vamos entendê-la. O conceito é: Deus desafia a humanidade a recordar as suas origens por meio da adoração. Vamos então ao texto de hoje, que se repete também das aulas anteriores. Encontramos em Apocalipse 14 e vamos ler precisamente o versículo 7, que diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós já tivemos a oportunidade de uma forma mais abrangente, olhar para este texto bíblico e já vimos o convite para obedecer a Deus e também para lhe dar glória e ainda a termos confiança naquilo que é o juízo deste Deus. E agora olhamos para, eu diria, a razão por que deveríamos ter esta confiança. É a razão de um Deus criador. E esta noção de Deus criador, eu diria, com o caminhar dos anos, e diria até mesmo dos séculos, tem vindo a desvanecer-se e até, muitas vezes, de uma forma contraditória, a trazer para dentro do seio do cristianismo a noção muito ambígua deste Deus criador, não é? É verdade. Hoje existe na nossa sociedade uma tendência muito forte a que o relato bíblico da origem da vida no nosso planeta e do próprio universo seja posto em causa. E aqui um pequeno parênteses que partilharia com os nossos ouvintes é que se nós formos a fundo, vamos perceber que nós não poderemos ser coerentemente cristãos e evolucionistas ao mesmo tempo. Ou pelo menos crer na teoria que é defendida genericamente por muitos cientistas como sendo a teoria da evolução. Ora, porquê? Porque há todo um conjunto de conceitos bíblicos, de conceitos éticos e até morais que acabam por cair por terra quando se tenta conciliar estas duas ideias que por si só são irreconciliáveis. Às vezes, essa contradição desautoriza a parte, eu diria, quando queremos defender a existência de um Deus, não é? Precisamente. Primeiro, porque Deus, quando se acredita na teoria evolucionista, basicamente despimos o universo da necessidade de um Criador. Esta é a primeira questão. Depois, começamos a encontrar uma série de percalços pelo caminho, como, por exemplo, a Bíblia mostra-nos que a morte vem em consequência da desobediência ou da responsabilidade moral do ser humano diante de Deus de não estar à altura do plano que Deus propôs para a humanidade, e nós vamos encontrar, por exemplo, na história, no processo evolutivo conforme proposto pela teoria científica, de que a morte ela é um processo que está intimamente relacionado com o desenvolvimento, com a evolução das várias formas de vida. Ora, se queremos que a morte é uma consequência do pecado e a evolução diz que a morte é um mecanismo evolutivo, então alguma coisa aqui não dá certo. São dois conceitos puramente irreconciliáveis. São antagónicos mesmo, são antagónicos opostos. mesmo. A questão é que todos nós, mais perto ou mais longe, de uma forma ou de outra, na escola, no seio académico, aprendemos esta noção e esta teoria da evolução. Isso traz muitos constrangimentos para aqueles que são cristãos e a determinada altura se deparam com estas teorias e, por outro lado, aqueles que primeiro tiveram contacto com estas teorias e só depois com o cristianismo levam-os a ser mais renitentes, ou pelo menos a colocarem a questão do cristianismo de uma forma mais ponderada ou mais cautelosa. Isto, muitas vezes, eu sei que vai falar sobre isto noutros termos, mas é um flagelo para aqueles que são cristãos e têm que, no seu seio académico, lidar com esta teoria da evolução e aquilo que nós aprendemos como o surgimento do mundo. É verdade. Muitos dos jovens cristãos vivem grandes dificuldades no seio académico porque são ridicularizados, são vistos como pessoas com uma mentalidade mítica e antiquada, mas a realidade é que
também será muito importante e é altamente construtivo quando um jovem cristão que ama a Deus e que respeita a Bíblia procurar também entender o ponto de vista evolucionista. E a verdade também é esta, Daniel. Existem muitos criacionistas que são profundamente ignorantes em relação àquilo que, em termos científicos, evolucionistas acreditam em relação àquilo que foi a origem e o desenvolvimento da vida. Ou seja, criando logo uma oposição Exatamente. que leva a depois a haver também contrassensos Exatamente. e até uma parte irracional em todo este processo. Existem afirmações que são de um desconhecimento científico gritante, não é? Basta só dizer uma coisa muito simples, e já vamos fechar o parênteses. Há pessoas que dizem assim, o homem nunca evoluiu do macaco. Ora, a própria evolução não afirma isto. O que um cientista diz é que os macacos e os seres humanos são ambos descendentes do mesmo ancestral comum. Ora, às vezes alguns criacionistas, do alto da sua fé, às vezes um tanto ignorante e arrogante, fazem afirmações, enfim, disparatadas e que demonstram, de facto, também alguma falta de conhecimento e de compreensão do que é que aqueles que estão do outro lado da barricada, na outra trincheira, entendem. Na verdade, quando o ser humano se entrincheira em pontos de vista tão radicais e tão estanques assim, normalmente o que acontece é, de facto, uma perda para o conhecimento. Mas o nosso objetivo hoje não é falarmos sobre ciência e religião, mas sim de percebermos como é que este Deus Criador nos convida a conhecê-lo melhor através justamente da sua criação. E aqui eu gostaria de partilhar alguns detalhes históricos, Daniel, com os nossos ouvintes, com aqueles que nos acompanham, em relação ao paralelismo que podemos encontrar entre, por um lado, a história do cristianismo e, por outro lado, o desenvolvimento mais recente da teoria evolucionista, como nós a conhecemos hoje. Por exemplo, é interessante, no ano de 1833 há dois grandes acontecimentos que se dão associados a estas duas correntes históricas. Uma é o início da viagem a bordo do navio Beagle, em que um jovem estudante de teologia, mas também interessado em assuntos naturalistas, era Charles Darwin, inicia no ano de 1833 esta viagem ao redor do mundo. Por outro lado, nos Estados Unidos, um senhor profundamente interessado em profecias, em estudo de profecias, começa a pregar entre amigos, entre comunidades relativamente próximas, uma mensagem muito interessante que haveria de revolucionar a sociedade religiosa no Novo Mundo sobre o estudo do livro de Daniel, capítulo 8. Isto aconteceu no ano de 1833. Depois vamos encontrar, no ano de 1844, o manuscrito de Darwin estava pronto para ser editado. E neste mesmo ano há um grande desapontamento resultante deste reavivamento espiritual iniciado por este homem nos Estados Unidos chamado William Miller. Dá-se, em outubro desse ano, dá-se um grande desapontamento em que a interpretação equivocada que Miller tinha em relação ao texto de Daniel 8,14 acaba por desencadear uma decepção religiosa. E depois nós vamos encontrar, por altura da edição do livro Origem das Espécies, 1859, vamos encontrar também agora a decorrência deste movimento religioso que estava para se organizar na forma de uma estrutura religiosa que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1859 estava em pleno debate justamente a organização da Igreja Adventista como instituição religiosa. Não é? Então nós vemos que na história há um correr paralelo de duas grandes correntes e vale a pena destacar que este movimento religioso de que estamos a falar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma das mais interessadas em promover a mensagem justamente de Apocalipse capítulo 14, verso 7, em que Deus é apresentado como o Criador. E como nós podemos adorar este Deus Criador recorrendo e reconhecendo a nossa própria origem. Estamos mesmo a chegar ao final da nossa aula de hoje, mas eu permito-me ainda fazer-lhe mais uma pergunta. É que o que é interessante, pelo menos nos devia levar a pensar, é quando nós ainda, em termos de percurso académico, somos forçados a estudar uma teoria, quando hoje a própria ciência, de alguma forma, já põe essa teoria em causa, sobretudo com a questão do desígnio inteligente,
todas as coisas têm por detrás a mão de uma mente, alguém que pensou e que estruturou. Muitas vezes as pessoas não têm noção disso, mas é pena que esta noção científica não tenha tanta força como teve, por exemplo, a teoria de Darwin. Não é? Exatamente. Porque a ideia do desígnio inteligente mostra que o universo e a vida estão delicada e elegantemente calibrados um para o outro. O que leva a perceber que existe uma força inteligente, criadora, por detrás. Ora, a Bíblia, como tradição judaico-cristã, apresenta justamente este Deus inteligente e poderoso que está por detrás da criação. É curioso, só para fechar para rematar esse assunto, que o desígnio inteligente tem como, eu diria, um dos muitos pilares, por exemplo, o flagelo bacteriano, onde mostra cientificamente que não havia possibilidade nenhuma de qualquer evolução, porque uma das partes tornava a bactéria, portanto, inoperante. Mas é, como eu diria, apenas uma curiosidade que mostra como a sociedade hoje, a ciência hoje já põe muitas coisas em causa, mas depois não se reflete no seio académico. Para terminar, até porque o nosso tempo já terminou mesmo, que parte prática nos pode trazer no Aprendo Fazendo? Talvez, não sei, não sabemos quem é que nos está a ouvir, quem é que nos está a assistir, mas talvez o amigo que nos esteja a ver neste momento possa dizer que não concorda em absoluto connosco, porque tem convicções científicas, porque tem uma mente racional, mas gostaria de desafiá-lo a fazer alguma coisa que há uns anos atrás encontrei numa viagem de avião que fiz, quando se assentou ao meu lado uma senhora muito simpática com quem comecei a conversar e descobri em pouco tempo que ela era uma bióloga marinha. E ao lhe dizer que eu era pastor, esta senhora sorriu e disse: bom, então você acredita na origem da vida conforme a Bíblia conta? Sim, disse-lhe eu. E a senhora já leu alguma coisa sobre criacionismo? Ela sorriu mais uma vez, mostrando que tinha dúvidas de que pudesse existir algo de científico no criacionismo. Mas, querido amigo, se você é alguém que põe em alto valor o pensamento científico moderno e tem toda a razão para o fazer, desafiava-o também a procurar encontrar algo de concreto, algo de valor que tenha sido escrito por algum cientista, criacionista e investiga melhor esta ideia do desígnio inteligente. Certamente vai encontrar ideias muito interessantes que desafiarão a sua mente racional a novas fronteiras. Que Deus o abençoe. Chegamos ao fim de mais uma semana, de mais uma aula, mas não ao fim da Escola Bíblica, porque essa estará de volta na segunda-feira, se Deus quiser. Relembro que, para si que nos ouve na Rádio RCS, que também pode ver através da optv.pt. Pastor Rui Bastos, ficamos com o encontro marcado para a próxima semana. Foi um prazer estar consigo. Até lá. Para si que está desse lado das câmaras e dos microfones, até segunda-feira, se Deus quiser.